Segundo o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se a Ucrânia perder a guerra, nós teremos a Rússia invadindo os países da Estônia, Letônia, Polônia, Moldávia e também Eslováquia. Na concepção do Zelensky, a Ucrânia e a eventual defesa da Ucrânia diante da Rússia é uma defesa não somente do território de Kiev, administrado pela Ucrânia, mas também de parte importante do território europeu. Ou seja, a perspectiva de que a Rússia não parará na Ucrânia também faz parte da leitura de mundo de Kiev de Zelensky, conforme nós podemos observar nas declarações do Zelensky. Outro tema importante é o parlamento da Ucrânia, que se manifesta a respeito das eleições no país. Afinal, deveríamos ou não ter eleições na Ucrânia para testar de certa maneira, a aprovação que o Zelensky tem diante da população e, eventualmente, diante do próprio parlamento. É sobre estes e outros assuntos que nós vamos falar. Hoje é dia 25 de fevereiro de 2025. E antes de avançar, eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no canal e divulgue o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica. Nós temos uma série de temas aqui a abordarmos, sobretudo assuntos que dizem respeito às questões diplomáticas, questões que envolvem o eventual diálogo e assim por diante, tá? Então nós temos aqui, começando pela nossa fotografia, o parlamento ucraniano, que é conhecido como Rada, se reuniu ontem a fim de discutir ali a permanência do Zelensky no poder e votaram uma resolução indicando que o Zelensky deve permanecer no poder diante da guerra. Enquanto houver a guerra, não é necessário, portanto, aí que haja eleições na Ucrânia, que é o que nós já falamos aqui algumas vezes. O parlamento ucraniano já havia se manifestado desta maneira e ontem novamente acaba trazendo aí esta perspectiva. No caso, a Rada Suprema, o parlamento da Ucrânia, aprovou nesta quarta-feira, com 268 votos a favor e 12 abstenções apenas, uma resolução proclamando a necessidade de o presidente Zelensky continuar liderando o país, e lembrando que a lei nacional proíbe a realização de eleições enquanto a lei marcial estiver em vigor. Esta lei marcial que está em vigor em decorrência da grande operação russa no Donbass a partir de 2022. E, portanto, por isso, o Zelensky, segundo o parlamento da Ucrânia, segundo a lei marcial, que é segundo a Constituição desse país, deve permanecer no poder. Esta resolução vem num momento onde há muitas críticas em relação ao governo ucraniano. Nós temos tanto o Donald Trump, bem como boa parte da equipe que está no entorno do governo Trump, dizendo a respeito da necessidade de eleições na Ucrânia. E, claro, sempre tendo no horizonte a perspectiva de que nos Estados Unidos houve eleições durante a Segunda Guerra Mundial. Porém, a impressão que nós temos é que esse pessoal nunca viu um mapa mundi. Uma vez que, quando olhamos o mapa mundi, fica bem claro o quanto a guerra não afetou o território dos Estados Unidos. Houve eleições nos Estados Unidos em 1940, havia a Segunda Guerra Mundial. Porém, os Estados Unidos não participavam ainda da Segunda Guerra Mundial. Aliás, estavam vendendo produtos para vários países, inclusive para a própria Alemanha. Tá? Nós temos que depois, em 44, nós temos eleições nos Estados Unidos, mas a guerra não era no território americano, a guerra era no território da Europa. Isto faz toda a diferença. A questão geográfica tem sido desrespeitada aí nessa exigência para que haja eleições na Ucrânia. Outro tema importante envolve as resoluções da ONU. A ONU é uma instituição supranacional, conforme sabemos, que tem alguns órgãos. Um deles é o Conselho de Segurança da ONU. E o outro é a Assembleia Geral. São nesses dois órgãos que nós tivemos votações ontem que nos levou toda aquela discussão de que os Estados Unidos estariam votando junto com a Rússia, como é o caso das votações que nós observamos ontem. A primeira votação digna de observarmos é a votação que ocorreu no Conselho de Segurança da ONU, que não condenava a Rússia enquanto país agressora. Existe um apelo por parte dos Estados Unidos de que a paz é necessária, em decorrência das vítimas que lamentavelmente morrem no fronte de guerra, como tem infelizmente perdido a vida desde o início lá da guerra em 2022 e tal. Agora, nesse contexto, eu quero destacar com vocês que, tudo bem, os Estados Unidos propuseram uma resolução no Conselho de Segurança da ONU que
lamenta a questão da morte e eventualmente vota junto com a Rússia, tá? Porém, eu quero chamar a atenção para os aliados da Ucrânia, o Reino Unido e também a França. Vamos observar aqui, ó. Resoluções ONU. O projeto de resolução dos Estados Unidos é breve, lamenta a trágica perda de vidas durante a guerra, tal, implora por um fim rápido do conflito e apela por uma paz duradoura entre a Rússia e a Ucrânia. Tá? Pedimos a todos os Estados membros que se unam aos Estados Unidos para produzir uma paz vigorosa e estamos orgulhosos de que o Conselho de Segurança termine de fazê-lo. Ao adotar um acordo histórico, um marco, o primeiro em 3 anos, desde o início da guerra. Essas declarações são do Marco Rubio, tudo bem? Agora, nesta resolução, os Estados Unidos não tratam a Rússia como agressora, conforme nós mencionamos, mas lamenta bastante a questão da guerra e assim por diante. Agora, eu quero que nós observemos aqui que essa resolução foi aprovada, nós comentamos ontem e hoje é impossível nós olharmos para toda essa discussão da relação dos Estados Unidos com o Putin, é verdade, tudo bem? Porém, vejam só, breaking news, aí conforme o Financial Times, tudo certo? A resolução das Nações Unidas, tá certo? Que chama para o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia, mas não trata Moscou, tá certo? Como sendo o agressor e passou ali no Conselho de Segurança da ONU, tá certo? Importante isso. Porém, a grande questão que nós devemos nos fazer agora é, tudo bem, os Estados Unidos propuseram uma resolução que eventualmente não era das melhores para o interesse da Ucrânia, e por que de acho o Reino Unido e a França não vetaram esta resolução? Porque tudo bem, a resolução está buscando a paz, está propondo um caminho para que haja a paz e tal. Legal, é verdade. Entretanto, a resolução não condena a Rússia do modo como o Zelensky quer que condene. Tratando a Rússia como país agressor, tratando a Rússia país que provocou eventualmente a guerra e coisa do gênero, tudo bem? Porém, não é? Nós estamos observando muito as posturas do Donald Trump, de que Trump, o pessoal fala que é Rousseff, aquela coisa, não é? É uma direita comunista, segundo alguns vão dizer, e tal, isso reduzindo bastante a complexidade do problema, tudo bem? Mas também temos que observar, tá claro, que o Reino Unido e a França não vetaram essa porcaria dessa resolução dos Estados Unidos. Porque deveriam vetar e dizer, tudo bem, nós queremos a paz, mas vetamos esta resolução porque não trata a Rússia como país agressor e coisa do gênero. Tá? Mas não, eles simplesmente se abstiveram, tudo bem? É claro, a França e o Reino Unido, em termos diplomáticos, se posicionam da seguinte maneira, a Rússia é agressora, ponto. Tudo bem? É necessário que haja uma paz duradoura, ponto. A Rússia, aliás, o Reino Unido e a França são 2 países que discutem de tempos em tempos a possibilidade de tropas, tá certo? No território da Ucrânia, ok? Esse é outro ponto importante. Entretanto, não, né, votaram contra essa resolução e devem ser criticados na mesma medida em que estão criticando os Estados Unidos e Donald Trump, enfim, tá? Então fica aí o comentário, a reflexão sobre este tema e vamos continuar acompanhando. Tudo bem? Agora, a respeito de um possível diálogo entre o Donald Trump e o Zelensky, nós temos o Trump falando de que o Zelensky irá viajar para os Estados Unidos ainda nessa semana ou na outra. Tá? O Trump é um negócio assim. Não, o Zelensky vem aqui, a gente conversa e resolve o problema. Coisa muito simples, muito fácil, tudo bem, para o Trump, conforme ele declara ali, não é o modo como declara as coisas, perfeito? Então o Trump se encontrará com o Zelensky e o objetivo é discutir a questão das terras raras. E aqui entra mais uma vez aquela questão que nós falamos aqui algumas vezes, que é o seguinte, talvez o Trump esteja demonstrando aproximar-se da Rússia, tudo bem, para conseguir acordo com a Ucrânia de maneira muito mais fácil, muito mais interessante aos Estados Unidos. Tá? É uma possibilidade, tá? De que o Trump esteja mostrando para o Zelensky o seguinte, olha, se vocês não cumprirem os nossos interesses de ter acesso à riqueza de vocês, nós teremos, ok? Uma aproximação com a Rússia e vocês ficarão escanteados e assim por diante. Uma espécie de barganha, não é? Enfim, então vamos acompanhar qual que será este acordo de minerais e terras raras quando sair, qual que será a sua característica, tudo bem? Agora, chama atenção,
curiosamente, um acordo entre a Rússia, a Cruz Vermelha e a Ucrânia. Isso mesmo, um acordo entre a Rússia, a Ucrânia e a Cruz Vermelha a respeito de uma questão de direitos humanos e tal, a fim de retirada da população da região de Kursk. Tudo bom? Nós sabemos que a Ucrânia ocupa o território de Kursk a partir de agosto de 2024 e havia a promessa russa de que haveríamos, teríamos ali a expulsão dos ucranianos do território de Kursk, coisa do gênero, não foi feita, enfim. E agora nós temos a Rússia discutindo, a possibilidade de encontrar ou melhor, de fazer um acordo com a Ucrânia para remoção demográfica da região de Kursk, que a população está no meio do fogo cruzado. Então, a população deve ser transferida para Belgorod ou para o interior da Rússia, outras regiões que não Kursk, onde ocorre hoje a presença militar da Ucrânia no território da Rússia. Vamos acompanhar os desdobramentos deste eventual acordo. Tá? Agora, autoridades russas e ucranianas discutem a possibilidade de se encontrar hoje ainda em Riad. Riad é a capital da Arábia Saudita. O primeiro encontro diplomático envolvendo ali autoridades dos Estados Unidos e da Rússia se deu na Arábia Saudita, conforme nós observamos aqui. Nós tratamos deste assunto quando ocorreu há alguma semana, tudo bem? Na semana passada, tá certo? Que escanteou bastante o Zelensky, conforme nós observamos. Vamos acompanhar se haverá um encontro dos embaixadores, tá certo? Novamente, dos Estados Unidos e da Rússia, tá? No território da Arábia Saudita, enfim. Outro tema que chama atenção, conforme nós mencionamos, é o Zelensky falando sobre os próximos países que podem ser invadidos pela Rússia. Tudo bem? Eu separei aqui o trecho. No caso, Zelensky fala sobre este tema justamente ao dar uma entrevista ali após o encontro que teve com diversas lideranças ontem da Europa, da União Europeia e também da OTAN. Vejam só, o Zelensky lista um novo mapa da Europa, tá certo? Ao longo da história sempre que há a presença de falantes de russo, raízes familiares ou algum vínculo com a Rússia, existe um risco. Então Zelensky está dizendo sobre a justificativa da Rússia. Eu mencionei aqui com vocês, né? O pessoal me chamou de Russete na época, que o interesse russo não era território, não era necessariamente riqueza, mas, pelo menos em termos oficiais, o interesse russo é a defesa de populações russas, de origem russa, que vivem nos territórios para além das fronteiras e limites da Rússia, tudo bem? Então, seria o interesse de defesa demográfica, de defesa de cidadãos que se identificam com a cultura e a questão étnica russa, tá? E não necessariamente uma questão expansionista, tudo bem? Foi a justificativa russa em 2014 na Crimeia, é a justificativa russa na região do Donbás desde 2014, 2015, tá? E mesmo ainda, se nós olharmos para a questão lá da guerra entre Rússia e Geórgia em 2008, a mesma coisa, né? Nós temos que a Rússia trava uma guerra na região da Geórgia, tudo bem? O objetivo ali é defender as populações russas sofrendo perseguições nesses territórios, Ossétia do Sul e também a região de Abkhazia no norte da região da Geórgia, tudo bem? E o Zelensky está falando justamente isso, que existe uma desculpa dada pela Rússia de que irão defender eventualmente cidadãos de origem russa, cidadãos russófonos, mas se apropriam dos territórios e assim por diante, ok? E aí diz o Zelensky, no início eles dizem que não estão ocupando territórios, mas sim protegendo russófonos. Se cairmos, essas nações estarão sob ameaça por conta da política expansionista do Kremlin. Tudo bem? Quais nações? Aquelas nações que têm populações russas, tá? Segundo o líder ucraniano, nações com populações ou com laços históricos com Moscou podem ser os próximos alvos. E o Zelensky citou explicitamente Estônia, Letônia, Polônia, Moldávia e Eslováquia. Isto porque nestes territórios nós temos populações russas expressivas. Tá? Aliás, a região da Moldávia já tem um território separatista ali, que é o território na fronteira, aliás, inclusive, entre a Rússia e a Ucrânia, tudo bem? Que é chamado país que não existe, inclusive, mas é um território com uma presença expressiva de população russa no limite fronteiriço entre a Moldávia e o território da
Ucrânia, tudo bem? A famosa região de Transnistria, tudo bom? Então, Zelensky aí dizendo que se a Ucrânia cair, outros países cairão também. Aproveitando, só para destacar aqui o que o Zelensky disse, ok? Vou me encontrar com o presidente Zelensky. Na verdade, ele pode vir aqui na semana que vem ou na próxima, né? Para assinar o acordo. O que seria legal, eu adoraria encontrá-lo, né? Engraçado o Trump falando, né? Seria legal, eu adoraria encontrá-lo. É uma coisa, né, de menino, parece, né? Nós nos encontraríamos no Salão Oval. Então, os acordos que estão sendo trabalhados agora, ok? Enfim, no caso seriam assinados. Eles estão muito próximos de um acordo final. Será um acordo com terras raras e várias outras coisas. E ele gostaria de vir, pelo que eu entendi, aqui para assiná-lo, e isso seria ótimo para mim. Aí acrescentou Trump, no contexto ali da visita do Macron com o Donald Trump, que ocorreu ontem, e toda aquela discussão que repercutiu bastante sobre o Macron ter corrigido o Donald Trump ao vivo ali, não foi? Quando o Trump está falando sobre o apoio que os Estados Unidos deram para a Ucrânia e o Zelensky, o Macron vai lá e coloca a mão no Trump, não, pera lá, não é bem assim, é de outro jeito. Enfim, ficou uma situação um pouco difícil para o Trump naquele momento, naquela cena, conforme nós observamos. Uma outra coisa que nos chama muito a atenção é essa questão da reconstrução da Ucrânia. Então nós temos um estudo da ONU, salvo engano, do Banco Mundial, desculpem, dizendo que para reconstruir a Ucrânia é necessário 2,8 bilhões de dólares. Então a reconstrução da Ucrânia requer um volume, tá certo, bastante considerável de dinheiro, tá? Porque, segundo vai tratar ali a questão da reconstrução, o custo total de reconstrução e recuperação na Ucrânia chega a 524 bilhões de dólares na próxima década, tá certo? Aproximadamente aí 2,8 vezes o PIB nominal estimado da Ucrânia para 2024. Então, um número bastante absurdo, tudo bem? O estudo cobriu a destruição que ocorreu entre o início da invasão russa em fevereiro de 2022 e dezembro de 2024. Segundo ele, 13% das casas do país foram danificadas ou destruídas, o que afetou mais de 2,5 milhões de lares. 75% dos danos ocorreram nas áreas de fronteira no leste, norte e sul. Então a destruição, infelizmente, muito considerável na Ucrânia diante da guerra, conforme o estudo aí. E todo esse dinheiro necessário para reconstruir a Ucrânia. Por fim, a questão do fronte de guerra, não há muitas modificações, exceto uma discussão de que a Rússia está avançando em Kursk, em especial na posição noroeste de Kursk, na região de Pogrebsk. Então, eventualmente, a Rússia teria avançado naquela região, porém, não há dados que afirmam isso, tá? Mas há essa discussão aí, segundo algumas informações. Assim como há algumas outras informações de que a Ucrânia estaria fazendo ofensivas na região de Pokrovsk, tá? Vamos acompanhar e observarmos como que, no caso Pokrovsk e Toretsk, recentemente sobre Pokrovsk a gente viu a Ucrânia avançando para o sul e reconquistando ali alguns vilarejos, em especial Putin, nós falamos aqui, tá? Enfim, a Rússia fez um ataque bem expressivo. Ontem a Rússia lançou 200 drones contra a Ucrânia, tudo bem? Foram 267 drones e hoje a Rússia lançou mais 203 drones contra a Ucrânia, um número bem significativo, tá? No caso aí, 133 foram derrubados. É um número bem expressivo, mas muitos deles atingiram ali infraestrutura, outros foram derrubados com guerra eletrônica e coisa do gênero, tá? Além do mais, também atacaram a Ucrânia com mísseis de cruzeiro, tudo bem? 6 mísseis de cruzeiros, um ataque bem pesado por parte da Rússia contra o território da Ucrânia. Mas é isso, vamos continuar acompanhando. Se você chegou até aqui, eu agradeço a sua presença. Reitero, se o nosso conteúdo ajuda você a compreender as questões da geopolítica, curta, divulgue o nosso conteúdo, tá? E se você quer aprender mais sobre geopolítica, continue no nosso canal. Se inscreva e divulgue o nosso conteúdo. Bons estudos, respeita a geografia, até mais. Tchau, pessoal.